Oi, tudo bem? O transtorno opositor desafiador atinge de 2 a 16% da população, de acordo com a idade e os critérios observados. Esta é uma referência mundial que também pode ser aplicada ao Brasil. Para entender melhor sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Adriane Maranho. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e é professora da Unicesumar, em Curitiba, de onde ela fala conosco. Tudo bem, Adriane? Tudo ótimo. Adriane, o que é o TOD, transtorno opositor desafiador? TOD, transtorno opositor desafiador, segundo o DSM, ele é um transtorno disruptivo do comportamento e ele traz como base o comportamento opositor desafiador frente às figuras de autoridade. Sempre, principalmente as crianças, estarão desafiando, respondendo e não aceitando comandos de autoridades. Como que ele se manifesta na primeira infância? Na primeira infância, normalmente, por volta dos 3 aos 5 anos, a criança ela tem um comportamento de birra, normalmente, quando os pais pedem alguma coisa, por exemplo, para guardar um brinquedo, a criança diz não, sempre se opondo, sempre fazendo um movimento contrário. E na segunda infância? Na segunda infância, por volta dos 6 aos 12 anos, a criança continua tendo um comportamento opositor, que é a característica do TOD, Mas aí, na segunda infância, a criança ela continua apresentando um comportamento de responder não, de se opor, mas às vezes ela é um pouco mais hostil, ela já é mais consciente da resposta que ela está dando, E sempre que ela se vê frustrada, de acordo com aquilo que ela quer e alguém também diz não para ela, ela tem esse movimento mais impulsivo, E normalmente eles implicam assim um movimento de demonstram raiva e é sempre bem complicado porque às vezes o modo coping deles, de resposta é um modo às vezes agressivo, E depois na adolescência? Na adolescência, o primeiro impulso do adolescente é realmente dizer não. Qualquer coisa que é solicitado para o adolescente é não. Ele se fecha mais, ele aceita menos, qualquer proposta que pai e mãe coloca para ele, às vezes ele não quer participar, O adolescente ele não quer participar de eventos sociais, eventos familiares, não, você pede um favor para ele, não, para ajudar em casa, não, para colocar limite numa rotina, horário para dormir, é sempre não, e eles respondem às vezes também com um certo tom de agressividade, Na escola é muito comum desafiar professores, não fazer o que se pede, uma tarefa, sempre um comportamento hostil e negativo. Adriane, e como diferenciar de uma simples rebeldia, seja em qualquer fase, da primeira, segunda infância e adolescência, de uma atitude de fato que caracterize um transtorno? Essa questão da gente diferenciar, ela é bem delicada, Porque o TOD, como qualquer outro transtorno, ele exige que a gente tenha um cuidado e que ele seja avaliado. Porque, por exemplo, o transtorno opositor desafiante, ele pode ser confundido com o transtorno de conduta, Por quê? Porque a gente está falando de comportamento, de conduta. O que diferencia, O que a gente precisa prestar atenção? O transtorno opositor, ele tem essa questão de se opor à figura de autoridade. O transtorno de conduta, por exemplo, essa criança, esse adolescente, ele vai extrapolar, ele vai se opor e ele vai violar regras alheias.
ele já ultrapassa o limite, né? Então, aquilo que é social, uma regra social, por exemplo, ele pode estar violando. Então, o transtorno de conduta vai um pouco além. Ele pode ser confundido também com o TEA, porque tem essa questão da figura de autoridade, né? Essa dificuldade com a autoridade. Tem também a questão das relações interpessoais, que no TEA é um pouco mais complicado isso, eles têm um pouco mais de dificuldade. O TDAH, porque tem essa impulsividade na resposta, né? Então, são algumas características que se assemelham e a gente precisa ter algum cuidado na hora de fazer a avaliação, para não cometer nenhum erro, né? Então, é bastante delicado. Como é feito o diagnóstico, então? O diagnóstico, ele é sempre importante que a gente pense, né, que se for uma criança, por exemplo, ou até mesmo adolescente, nós precisamos ter o contato e ter um grupo de profissionais trabalhando em conjunto, né? Precisa de uma equipe multiprofissional, um neuropediatra, às vezes o psiquiatra. Se a gente tem uma criança, necessariamente a gente precisa conversar com a escola, a família precisa estar envolvida no processo, todos precisam ser ouvidos. Além de aplicar testes, inventários, nós precisamos da narrativa de todas as pessoas que convivem com a criança ou o adolescente. Então, se tem no meio disso tudo uma dificuldade de aprendizagem, então um psicopedagogo, às vezes um fonoaudiólogo, então avaliar requer equipe, requer cuidados, requer testagens, requer uma escuta especializada, né? Isso é muito importante. Qual que é a prevalência entre meninos e meninas? Normalmente, existe um índice mais alto de comportamento disruptivo nos meninos. E o TOD, Adriane, ele se potencializou após a pandemia da Covid-19? Olha, a gente pode dizer que sim, porque de um modo geral, a saúde mental, de um modo geral, ela colapsou, né? A gente teve vários problemas e o TOD foi um deles que a gente percebeu um aumento, porque as famílias tiveram uma configuração diferente, aumentou o nível de estresse e do medo e, consequentemente, essa dinâmica da família conseguiu ficar também comprometida e as crianças responderam também com um comportamento desajustado, né? Então, dá para a gente olhar com carinho essa questão e dizer que teve sim. E como é feito o tratamento do TOD? O tratamento, normalmente, por ser uma questão muito ligada ao comportamento, existe uma necessidade de uma psicoterapia, de preferência comportamental, né, ou terapia cognitivo-comportamental, em que vai ser visto e enfatizado todo um trabalho do comportamento da criança, porque a gente precisa olhar para essa criança, mas focar no comportamento, porque não dá para a gente dizer que é a criança que está errada, o comportamento, né? A gente sempre foca no trabalho do comportamento. Então, a TCC ela é bastante indicada e, dependendo da situação e da avaliação que se faz, às vezes o acompanhamento com o neuropediatra. Adriane, se não for feito um tratamento e um acompanhamento adequado, como que o TOD se manifesta na vida adulta? Na vida adulta, é bem interessante essa pergunta, porque assim, na vida adulta, o TOD, né, uma frequência e intensidade de comportamentos disruptivos em que essa pessoa cresce tendo comportamentos hostis de oposição, principalmente referente a figuras de autoridade. Então, lá na vida adulta, esse adulto vai ser aquele que vai ter dificuldades em seguir regras, então provavelmente ele vai ter problemas
com chefias, né? Ele vai ser aquele adulto que não assume muito responsabilidade daquilo que ele faz, ele vai colocar a culpa nos outros, ele vai ter provavelmente dificuldade nas relações interpessoais, né? Então, é um adulto que acaba tendo uma dificuldade, né? O TOD no adulto, ele pode se manifestar dessa forma, como também ele pode avançar para o transtorno de conduta, que é uma questão um pouco mais séria, porque aí a gente tem violação de regras, né? Que dicas você dá para os pais ficarem atentos e observarem os filhos a respeito do TOD? Quando a gente está falando de criança e adolescente, antes da crise, né, de uma crise opositora, se os pais estão percebendo que essa criança caminha para uma crise, o importante é manter a calma, né, é ajudar essa criança, porque a tendência, quando a criança tem um movimento opositor, é o pai, ou a mãe, o adulto, enfim, fazer um movimento de força maior, né, aquela coisa de eu sou adulto, eu mando, você me obedece. Então, né, isso acaba inflamando muito mais a relação e dificultando. Então, a orientação é sempre que a gente respire enquanto adulto, ajude essa criança, esse adolescente a manifestar um comportamento ajustado. Então, a gente precisa colocar um limite, a gente precisa colocar de forma firme, mas gentil. Quanto mais a gente mede força, quanto mais a gente bate de frente, mais difícil fica. Então, se a gente percebe que o adolescente já está manifestando um comportamento de oposição, então a gente precisa manter a calma e tentar ajudar a regular a emoção, porque transtorno opositor significa que a regulação emocional não está acontecendo. Então, quando o adulto entende que o papel dele na regulação emocional é fundamental, ele vai respirar, também tentar regular a emoção dele para lidar com a oposição dessa criança ou desse adolescente. Ele precisa aprender a regular a emoção. Adriane, obrigado pela entrevista. De nada, prazer falar com vocês. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando de outros transtornos infantis. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!